Seguinte, agora a gente vai para uma super pauta completinha, redondinha, para todo mundo mandar pergunta no @VocêBonitaTV, tirar todas as dúvidas sobre varizes, sobre veias, sobre safena, com ela, cirurgiã vascular, que é referência, a doutora Aline Lamaita. Bem-vinda! Oi, tudo bem, bom, doutora? Carol? Que prazer te receber. Voltamos juntas de viagem, Juntas, quase né? que a gente se esbarrou. Quase que a gente se encontrou. Eu vi que você estava também já com novidades, né? Sim. Trazendo novidades. Foi congresso que teve? Foi, a gente teve na verdade eu fui para um Web Summit que não é bem focado na técnica cirúrgica, mas fala muito sobre saúde, sobre empreendedorismo, sobre todas as áreas. E a saúde não fica para trás, né? A gente cresce muito. Doutora. Não, doutora não para no tempo. Quando eu digo que é referência, é porque eu conheço o trabalho, porque é minha médica, então eu falo mesmo. Então aproveitem para tirar dúvidas. E eu queria começar até o nosso assunto. A gente vai falar de safena hoje, vamos falar dos tratamentos mais modernos. Mas eu queria iniciar falando da questão das varizes, doutora, porque eu vejo sempre na sua caixinha de pergunta que as meninas têm uma certa preocupação. Até que ponto, então, qual o momento de se preocupar com as varizes, né? Porque, num primeiro momento, é uma questão estética. Pois é, eu vou até aproveitar, já que eu sei que você fala bastante de varizes aqui, eu vou te dar dois pontos de vista um pouquinho diferentes que a gente não costuma falar muito em programas e tudo mais, que eu acho que são mais novidades. Primeira coisa é desmistificar isso de que varizinhos nunca são só estética. Não existe isso. Tá. É que é uma doença que tem um comprometimento estético. Então, o que te chama atenção, te leva no médico, 90% de quem está no meu consultório é estética. Só que se eu te disser que 50% das pacientes que têm só vasinho na perna tem safena doente, você acredita? 50%. Essa informação então, eu não sabia. A gente fala que 90% das vezes que você tem um vasinho numa região, você tem uma varizinha embaixo nutrindo e que precisa ser tratada. Entendi. E 50% uma safena doente, que não necessariamente precisa ser tratada, que a gente vai discutir as indicações. Mas o que eu quero deixar claro é que as vasinhos é a pontinha de um iceberg e que você não está vendo que está lá por baixo da perna. Por isso que é sempre importante. Tem um vasinho, tem que passar o olho, passar exame de realidade aumentada, fleboscopia e ultrassom, para entender o que está acontecendo lá para baixo da perna, para a gente entender qual o tamanho do problema e segurar a doença ali, não deixar ela evoluir, porque é uma doença que vai evoluindo ao longo do tempo. Agora, doutora, até para as mulheres que não notam, então, a questão das varizes, mas que sim, precisa manter um check-up, né? Antes até que apareça, que é sempre melhor prevenir. Então, esses exames que você comentou há pouco são exames que devem ser feitos também com uma periodicidade, assim. Sim, se você não tem, por exemplo, eu acho que a mulher principalmente, a gente começa assim, a gente sabe que as varizes têm uma relação íntima também com a questão hormonal. Então, eu falo que menstruou, a gente já tem que ficar de olho. Tem antecedente familiar, a mãe tem varizes, a avó tem varizes. Já é bom a mãe ficar de olho, olhar ali a perna, assim que tiver alguma manifestação, já fazer um check-up. Mas eu falo que na idade adulta, passar pelo menos em uma consulta. E aí a gente vai ver qual o tamanho da tua tendência e aí assim a gente vai estipular que tipo de prevenção você tem que fazer. Tem paciente que tem que vir todo ano fazer ultrassom, todo ano fazer algum procedimento e tem pessoas que vão passar muito tempo aí sem precisar de nenhuma intervenção, mas sempre com o olho do vascular em cima, não tem jeito. Agora, quando a gente fala de safena especificamente, queria que você então explicasse, no fundo, qual é a nossa preocupação. Vou lá e já volto. E a doutora trouxe, inclusive, aqui, ó, até equipamento, tem tudo. Daqui a pouco a gente vai passar um vídeo também super legal, porque não é mais como antigamente, né, doutora? Ai, que coisa boa. A gente melhora não só no retorno das atividades, quando precisa fazer um procedimento, quanto, claro, no sucesso, né, do procedimento. Volto já para você contar. Vamos lá, doutora. Vamos falar, então, da safena. Quando a gente entende que há um problema, né, com o check-up que você comentou aí, então, no final, o diagnóstico também tem que ser clínico, né? Sim. Eu falo sempre que para você indicar a retirada ou tratamento de uma veia safena, que a gente vai discutir as opções aí de tratamento, é baseado sempre num tripé. O que eu estou vendo na perna da paciente, então, em geral, safena doente começa a gerar varizes aqui nessa parte do meio da perna, que é o trajeto de onde a safena passa. A pessoa pode começar a ter escurecimento de pele, alterações aí de dermatites, que nem você estava falando com a dermatologista agora há pouco no rosto, a gente começa a dermatite na perna. Tem alguns sinais clínicos que o vascular vai identificar no teu exame físico. Isso é um dos tripés. Segundo, é o que você está se queixando. Tem dor, tem inchaço, tem um cansaço no final do dia, a perna incomoda. Isso a gente leva em consideração
consideração também. E o terceiro mais importante, que é o ultrassonográfico, que é o exame de Doppler, que Tá. vai identificar o quê? A safena, você pensa que ela é um tubo que sai lá do seu tornozelo e vem aqui, ó, até a virilha. E a gente tem um sisteminha de válvulas a cada X centímetros ali naquela veia. O que essas válvulas fazem? Quando o sangue tenta subir, ela abre e deixa o sangue passar. Tá. No que o sangue vai voltar e refluir, afinal um líquido quer escorrer lá para baixo, no que ele tenta voltar, a válvula faz assim, clac, e fecha, e não deixa aquilo passar. Entendi. E numa safena defeituosa, essa válvula faz assim, ó, deixa refluir. Por isso aquele refluxo que tanta gente lê no exame e não entende do que se trata, é esse refluxo, é deixar esse sangue voltar. Entendi. Só que você pensa que a veia é molinha, como uma bexiguinha de festa de criança. Então, se você começa a voltar muito sangue, começa a aumentar a pressão. Ela dilata. Entendi. Aí começa a aparecer veia pulando pela perna, estoura vasinhos na superfície, porque aumenta a pressão. Entendi. E começa a dar sintomas, que se não tratados vão evoluindo. Tem uma foto pra gente colocar na tela, então, um pouquinho da sua explicação. A gente tem uma imagem, né, mostrando aí a safena. A gente vai colocar na tela aí para vocês. E, claro, entender aí quando você diz dessa válvula, né? Exatamente. E olha, é grande, É uma veia grande, ela sai lá do tornozelo e ela vem até a virilha. E Tá. uma curiosidade, todo mundo acha que é uma safena só, na verdade a gente tem 2 safenas em cada perna. Essa falo que é a principal, que todo mundo conhece, a mais famosa. Tá. Mas a gente tem uma outra safena também que chama parva, que passa por trás da batata da perna. Ah, é? Que às vezes também pode dar problema. Agora, você comentou um pouco das queixas. Então, o mais comum são as dores e esse cansaço, uma perna mais inchada. Dor, cansaço, inchaço. Às vezes a paciente pode começar a evoluir com alguns vasinhos, varizes e alterações naquela parte do meio ali da perna, que é a região onde a safena passa. A gente fala sempre que o lugar de maior pressão do sistema venoso é aqui na parte do meio do tornozelo. Tá. Por isso que nas doenças avançadas, doenças mais graves, a paciente pode ter até ferida na perna e é sempre nesse lugar, porque é o lugar de maior pressão. Mas graças a Deus, antes disso, a pessoa vai ter assim, essa perna no final do dia, eu vou andar na viagem, a perna fica cansada no final do dia, ela incomoda, pode ter cãibra e começam a aparecer algumas lesões estéticas que vão incomodando. E aí, claro, como E aí você citou, tem que fazer um diagnóstico e para tratar a parte estética, às vezes ela vai descobrir que ela precisa ou tratar uma varizinha menor que tem embaixo ali daquele vasinho, ou até relacionada a uma safena doente. Antes da gente falar das opções, então, de tratamento, e hoje você veio apresentar, né, algo muito legal pra gente mostrar pra vocês. Vamos colocar a pergunta do público na tela, então, quem escreveu pra gente, olha lá. Darkley, obrigada. Exercícios como musculação, corrida e caminhada interferem negativamente nas varizes ou melhor? Esse é um clássico, né, É um doutora? clássico, melhoram e melhoram muito. A gente fala que a panturrilha, que é a batata da perna, é o coração das pernas. E 90% da circulação é feita pela contração da batata da perna. Então, quanto mais forte tiver a sua panturrilha, melhor está a sua circulação. Então, todos os exercícios que você fortalece a musculatura da perna vão te ajudar. Então, um mito que musculação causa mal, porque uma pessoa, por exemplo, do meu tamanho, mais de 40 anos, para eu segurar a massa magra, eu preciso de treino de força para conseguir segurar aquela musculatura em dia. Tá. Então, a musculação sim se torna um exercício muito bom para a circulação. Então, gente, é mito. É mito. Temos que fazer sim. Tem mais perguntinha do público, olha lá. Obrigada, Laura, um beijo. As varizes têm, então, um fundinho genético? Então, as varizes, sim, a gente fala que esse defeito das válvulas, essa tendência a ter varizes, sim, é genética, isso já é super conhecido. A parte chata é que a gente nunca consegue saber qual válvula que vai quebrar. Eu falo que é que nem farol de rua. As válvulas vão quebrando ao longo da vida, você não tem que prever onde ela vai quebrar. Então, você só vai mexendo conforme quebra. Mas aí eu vou falar o que eu estava falando no começo, para falar uma coisa diferente que a Carol vai gostar de saber. Sabe aquelas pacientes que a gente tem vasinho, fininho, espalhadinho pela perna, que você faz tratamento, parece estar secando gelo, não melhoram nunca, que a gente sempre colocou a culpa nos hormônios, e que a safena, a parte interna, está bem em ordem. E a gente não entendia. Por que que elas têm essa manifestação? A vida inteira a gente fez o quê? É causa hormonal. Hoje, cada vez mais a gente acredita que tem um fundo também na causa das varizes, no estado inflamatório, que tanto a Carol fala aqui. Da fibromialgia, que você vai conversar daqui a pouco em outra pauta, das doenças reumatológicas, da endometriose. E a gente sabe que as varizes também têm um componente que tem a ver com estado inflamatório, estilo de vida. Por isso é tão importante para todo mundo. A dieta anti-inflamatória, manter bons hábitos de vida, que você vai diminuir a recorrência e melhorar aí a qualidade do teu tratamento. Era o que eu ia te perguntar, como a gente previne, então, né, o que está ao nosso alcance fazer, né?
para diminuir a chance, já que com o fundo genético, vamos combinar que acaba que praticamente todas as mulheres, né, vão ter aí o risco de ter um aumento nessa questão. Tem mais perguntinha para deixar, Gláucia? Vamos deixar mais uma? Olha lá. Da Lu, obrigada, Lu, um beijo para você. Fascite plantar prejudica e agrava as varizes da perna em que está ocorrendo. Então agora a Lu já pergunta algumas questões, já você me conta, doutora. Vamos lá, doutora, deixamos essa perguntinha associando aí algumas questões. Da Lu, ela pergunta se fascite plantar prejudica e agrava as varizes da perna em que está ocorrendo. Então, a fascite plantar é uma inflamação que a gente tem dessa parte aqui debaixo do pé. É muito comum em quem usa muito salto alto, mas ele não vai atingir diretamente as varizes. Porém, o paciente que está com uma fascite, ela vai acabar diminuindo a movimentação. E essa movimentação ativa ali do pé é importante para o bombeamento do sangue. Mas é bom tratar, mas não vai afetar as suas varizes. Não vai afetar. Vamos falar dos tratamentos, então? Você comentou, doutor, então, você quer contar um pouco deles, porque vai depender também de cada paciente? Ou hoje a gente consegue essa parte da modernidade, né, para quase todas? Então, assim, o que mudou aí, desde que eu me formei, eu falo que nada que eu aprendi na minha residência eu faço hoje. Mudou tudo na cirurgia vascular. Que coisa. Então, assim, cirurgia de safena, já que é o que a gente está focando mais. Antigamente, como a gente tratava? Não é tão antigamente, porque hoje ainda é a cirurgia mais realizada aqui no Brasil. Uau! Porque é a cirurgia que os convênios dão cobertura e tudo mais. Porém, como que a gente faz essa cirurgia? Um cortinho no tornozelo, um cortinho na virilha, sobe um aparelhinho, a gente arranca a veia. Qual lado bom? Funciona, a longo prazo é uma boa cirurgia, porém, recuperação mais chata, às vezes 15 dias, um mês de perna para cima, muito hematoma e dor no pós-operatório. Hoje, é considerado o melhor tratamento para safena? Não. Há anos a gente já sabe, os consensos internacionais, que o melhor tratamento hoje para veia safena é o endolaser, as técnicas que a gente fala termoablativas. Pode ser feita com laser ou com radiofrequência. Ai, que legal. É o que a gente tem o vídeo? É o que a gente tem o vídeo. Vamos passar então, você vai explicando pra gente? Olha lá. Vamos colocar na tela aí. Tudo guiado por ultrassom. Então eu falo que cirurgia de varizes hoje virou videogame. A gente opera a pessoa olhando para a telinha do ultrassom, a gente entra com uma agulhinha ali, ó, olhando a veia dentro do ultrassom, puncionamos a veia e a gente sobe um catéterzinho, que é uma fibra ótica, passa ela lá por dentro da veia. Depois que ela está posicionada, como você está vendo ali no vídeo, aí a gente vai fazer uma anestesia em volta dessa região, pode ser local ou quem faz um hospital, anestesia uma hack, alguma coisa nesse sentido. E a gente vem liberando a energia de laser que vai cauterizando essa veia por dentro, ela fica lá dentro da sua perna, mas vira uma cicatriz. E aí ela vai ser reabsorvida pelo seu corpo. Uau! Então daqui mais ou menos um ano a gente passa um ultrassom, você nem acha mais onde estava a sua veia safena. E hoje é considerado o melhor tratamento disponível para o tratamento de safena. Europa, Estados Unidos, o resto do mundo praticamente só se faz mais essa cirurgia já consenso. Aqui no Brasil a gente ainda faz muita cirurgia convencional. Algum motivo específico? Mas pela questão de disponibilidade, não está na ANS ainda, então ainda não tem cobertura pelos convênios, não é uma técnica barata, então envolve aí um investimento realmente dos pacientes para fazer essa técnica, mas hoje a gente já sabe que é uma técnica melhor. E é isso aqui? E aí aquilo que você estava vendo no vídeo que sobe é justamente que é o que mudou, que é essa fibrazinha aqui. Não sei se alguma câmera consegue chegar pertinho aqui para eu mostrar. O Toninho ou aqui? Aqui, ó. Isso aqui é o aparelhinho que a gente consegue entrar por dentro da veia safena e a gente joga essa fibrazinha e a outra pontinha aqui fica conectada num aparelho que vai gerar uma energia, aí vai sair como se fosse aqui pela pontinha um halo, que é um formato de anel, de um foguinho, vai esquentar, cauterizar, como se fosse uma fritadeirazinha. E a gente vem queimando a veia por dentro. Que bacana. Agora, o pós, então, não é nem considerado uma operação, né? Uma cirurgia, exatamente, né? Por isso que eu falo que é um tratamento de safena, porque é uma cirurgia que a gente fala minimamente invasiva. Hoje a gente fala que a gente faz isso como? Com uma punção que é feita com isso aqui, ó. Por onde a gente entra e qual foi a vantagem, por isso que eu tenho duas aqui. Há uns 4, 5 anos atrás, surgiram fibras menores, mais fininhas. Ó a diferença de tamanho das duas aqui. Ah, peraí, vamos ver se a gente... Vamos ver se a gente consegue mostrar no preto, aqui, ó. A diferença da grossura da ponta da fibra. Essa aqui, ó, é bem mais fininha. O que mudou isso, que é a grande novidade que a gente vem hoje aqui,
é que antes, para essa fibra mais grossinha, a gente precisava de um introdutor, igual fazer um cateterismo, um procedimento. Então, uma punção maior, precisava de um pedaço de veia mais longo para introduzir esse catéter. Tá. Hoje, com essa fininha, com uma agulhinha dessa que a gente pega para tirar sangue no laboratório, Meu Deus. a gente vai lá, punciona, tira a agulha e por aqui eu entro com essa fibra. Nossa. Qual é a vantagem? Que hoje, além de tratar a safena, a gente consegue puncionando vários pedacinhos de veias mais grossas, superficiais, que antes a gente fazia tratamento com microcirurgia, a gente consegue tratar da mesma forma. Tá. Se chama técnica ATA. Que legal. Ablação Em térmica consultório totalmente assistida. Então a gente faz tudo hoje com anestesia local, dá para fazer tudo em consultório, a gente vai fragmentando em pedaços e não tem recuperação. É uma coisa que a pessoa sai andando para o shopping center. Tipo assim, amanhã volta a trabalhar. Olha Exatamente. que maravilha! Ô, coisa boa. Vamos botar a perguntinha do público então. Glaucia falou que tá bombando, olha lá. Ellen, obrigada, um beijo pra você. Para as varizes pélvicas, é necessário tratamento? Tenho dores na pelve e sei que tenho varizes no útero, porém a ginecologista diz que as dores não são por isso. Observação, tenho doença celíaca e estou ainda em processo de recuperação. Falamos dessa questão, doutora, das varizes pélvicas, até com um colega seu. Foi com o Igor Cinco. Um beijo pro doutor. E é uma coisa que diminui muito a qualidade de vida, né? Muito. A primeira coisa que essa paciente precisa fazer é entender o que está doendo. É a doença celíaca, que também causa dor abdominal, ou tem a ver com as varizes pélvicas. Mas sim, varizes pélvicas têm tratamento. O doutor Igor aí fez uma matéria ótima com você sobre isso, que ele punciona, vai aqui para uma pecadinha na virilha, ou às vezes aqui pelo braço, e ele chega com um cateterzinho e faz como a gente faz para secar as varizes da perna, digamos assim, ele seca as varizes lá em volta do útero. Então, tem que procurar. Tem que Ajuda procurar. Porque tem tratamento. Tem tratamento né? clínico que você pode fazer, porque às vezes já é o suficiente, mas principalmente se é uma pessoa jovem, que ainda vai ter filhos, que a gente tem uma expectativa de piora, é importante procurar um cirurgião vascular que esteja habilitado para esse tipo de tratamento, que faça procedimentos endovasculares e tratar. É isso, procure ajuda e acho, ela até cita da ginecologista e tal, algumas questões, principalmente envolvendo um diagnóstico já de varizes pélvicas, tem que ser com um cirurgião vascular, né? Sim. Então, a especialidade também nesse ponto vai ajudar bastante. Dá tempo de falar mais? Olha lá, tem mais perguntinha. Obrigada, Letícia, um beijo. Meu marido tirou a safena porque estava doente. É possível viver sem a safena? Sim, eu falo que a safena é uma veia que não faz falta. Antigamente ela era muito famosa, as pessoas tinham medo por conta de problema de coração. E eu falo justamente isso. A safena era escolhida para ser usada no coração justamente porque ela não faz falta na perna. Então era muito fácil tirar a safena da perna e costurar ela lá no coração. É que graças a Deus hoje, com outras técnicas, também é muito difícil a gente precisar da safena para isso. Então, mas a perna não faz, se ela estava doente, ela não vai fazer falta. Importante fazer essa pausa, porque às vezes se tira a safena sem estar doente. Aí pode causar algum problema de circulação. Tá aí. Doutora, você volta, né? Ela é maravilhosa, adoro quando ela tá aqui, é sempre redondinho pra gente conhecer mais, pra gente ter informações adequadas, de forma completa. Vou deixar o contato da doutora lá nas redes sociais, é o @alinelamaita.vascular, @alinelamaita.vascular, vocês já encontram tudo. Adorei te ver, obrigada sempre, viu? E excelente trabalho, porque é uma médica maravilhosa. Gente,